Então, pessoal, é, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Hoje eu vou conseguir gravar para vocês essa aula. Eu vou tentar deixar somente em uma aula, tudo bem? E aí, para facilitar, eu vou compartilhar com vocês também os slides e fico à disposição para alguma dúvida. E vai ter certificado, né? Mas, no geral, eu vou tentar fazer só uma aula breve, como vocês podem ver. Se trata da introdução, né? A esse comportamento rígido que a gente percebe no autismo e no TOD. O TOD ele vem ganhando uma visibilidade bastante perceptível, né, hoje em dia, porque muitas crianças estão apresentando essa questão do desafio, da rigidez, e desse padrão mais difícil de lidar, né, em sala de aula ou então em casa. E aí a gente pode conversar um pouco sobre essa questão da rigidez comportamental, né? Então, um pouco sobre mim. Meu nome é Cícero Jefferson, eu sou acadêmico de educação especial. Eu tenho o curso de acompanhante terapêutico modelo ABA. Também sou acompanhante terapêutico Denver, de intervenção precoce. Estou fazendo uma pós-graduação em análise do comportamento aplicada ao autismo e deficiência intelectual. E eu sou psicopedagogo clínico institucional. O que a gente vai ver na aula de hoje é o que é o TOD, essa questão da rigidez cognitiva, de uma forma geral, e também a rigidez cognitiva no TEA. Nos últimos slides eu coloquei alguns exemplos de como você fazer esse manejo, né, dessa criança em sala de aula, ou então a rotina da criança. Eu acho que alguns pais estão acompanhando, né, essa aula, e aí para facilitar a vida de vocês. Se faltar alguma coisa nessa aula, eu posteriormente irei fazer mais cursos sobre esse tema, complementando ainda mais, né, o que eu falei aqui. Então, vamos lá. Então, o que seria o TOD? O que é o TOD? O TOD, pessoal, ele, a nomenclatura, né? O nome dele é transtorno opositivo desafiador. Então, essa criança que possui esse TOD, ela tem algumas características. Então, vamos lá. Inicialmente, vocês devem entender que nem tudo é TOD, nem tudo é TEA, nem tudo é TDAH, nem tudo é dislexia. O que vocês devem buscar ao perceber que uma criança em sala de aula está com um comportamento diferente é a questão da persistência. Então, no transtorno positivo desafiador, essa persistência dessa criança não dura só uma semana, não é só em um único dia, não é só em um único mês. Aqui eu não estou fechando critério de diagnóstico, não estou trazendo o DSM-5, não estou trazendo outros parâmetros de diagnóstico, mas a persistência é no mínimo 6 meses. Ou seja, todos os dias essa criança vai apresentar algum comportamento desafiador. Como? Por exemplo, né, professor? Qual o exemplo? Então, dificuldades em aceitar regras e limites. Você, quando impõe alguma regra ou algum limite, faça isso, ou então guarda o caderno, ou então volta para a sala. Não pode fazer isso. Então, é nesse momento que você vai ver essa persistência da oposição, né? Ele vai ficar altamente irritado e aí vai começar esse processo da oposição. Então, ele tem dificuldade em lidar com frustração, né? E aí também entra na questão de assumir a responsabilidade sobre seus atos. Então, acaba se tornando desafiador em sala de aula porque ele nunca é culpado de nada e ele vai acabar jogando a culpa para alguém, né? Sempre vai ter alguém que é o culpado, sempre vai ter alguém que não foi ele que fez, não foi ele que brigou com o coleguinha, não foi ele que escondeu tal coisa, não foi ele que. Nunca é ele. Então, acaba se tornando um desafio você lidar com uma criança com esse diagnóstico
porque você vai se deparar com uma pessoa que está sempre lhe contrariando. Então, ela vai lhe contrariar todos os momentos. Então, a responsabilidade é sempre do professor, é sempre do cuidador, é sempre de outra pessoa. Então, pacientes portadores de TOD, eles frequentemente mostram-se mais ressentidos, né? Raivosos ou vingativos. Então, a gente tem que levar um ponto em consideração que eu falei para vocês. Nem tudo é TOD, nem tudo é TED. Birras, malcriações, testar limites, faz parte da infância. Então, isso a gente entra na característica do diagnóstico estatístico. O que isso significa? Então, ao se deparar com uma pessoa com um comportamento diferente, você deve avaliar a idade dessa pessoa, o nível de escolaridade e o ambiente que ela está se criando. Por exemplo, se você, como mãe, como cuidador, como professor, pede para uma criança de 3 a 4 anos fazer alguma coisa, ela naturalmente irá, né, fazer uma birra ou então se opor ao que você pediu. Então, isso faz parte da idade da criança. Agora, quando você percebe que tem uma persistência, apesar da idade, uma criança um pouco mais velha, 5 anos, 6 anos, já entende o que seria limites, né? Naturalmente. Mas mesmo assim, ela testa você, ela testa seus limites, ela continua fazendo malcriações. Então você pode, de forma persistente, né, todos os dias, a todo momento, sempre que você coloca uma demanda, sempre que você coloca um questionamento, ela vai retaliar. Então aí você pode ver uma questão, né, de alteração comportamental. Então o diagnóstico de TOD deve ser suspeitado quando esse padrão é persistente e recorrente, comprometendo o desenvolvimento emocional, social ou acadêmico da criança. Aqui resumo o que eu falei, né? No sentido de que uma criança, ela se opõe a tudo que você fala, ela não gosta de limites, ela não gosta de receber ordens, ela não segue regras. E isso é em todos os momentos que essa criança, né, está em contato com um adulto ou alguém que vai impor regras. Então, o comportamento mais desafiador tende a aparecer inicialmente em ambientes familiares, né, ou domésticos, que é onde a criança tem contato a primeira vez com pessoas adultas que vão colocar regras para ela, e aí tende a evoluir para outros ambientes, como a escola. O transtorno de oposição desafiante, né, é outro nome que pode dar também, confere risco para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade, transtorno depressivo maior, mesmo na ausência de transtorno de conduta. Eu vou falar que seria esse transtorno de conduta daqui a pouco. Existe uma diferença, né, a nível de evolução clínica e evolução comportamental. Mas essa criança com transtorno positivo desafiador ou de oposição desafiante, né, ele pode desenvolver quadros de ansiedade ou então de depressão por não conseguir seguir regras e aí as pessoas vão acabar se afastando, ninguém vai gostar de brincar com ele, ninguém vai querer se aproximar. Então, vai causar um isolamento social. E ele também, por não conseguir lidar com regras, vai causar e ver que o mundo não aceita o jeito dele, né, na fase adulta, vai acabar gerando grandes sintomas de ansiedade. Então, existe uma diferença sobre o que seria o transtorno de conduta e o transtorno positivo desafiante. Pessoal, o transtorno de conduta é algo mais grave. O transtorno de conduta pode inicialmente parecer com o TOD na infância, e aí o psiquiatra ou então a equipe multidisciplinar tem que prestar bastante atenção. Mas transtorno de conduta, ele é algo um pouco mais grave no sentido de do que essa pessoa vai fazer. Então, falando de forma geral, né, a definição é um padrão de comportamento repetitivo e persistente, no qual são violados direitos básicos de outras pessoas ou normas ou regras sociais relevantes e apropriadas para a idade, tal como manifestado pela presença de ao menos 3 a 15 dos critérios destacados no DSM-5.
nos últimos 12 meses. Aqui é uma definição a nível mais da psiquiatria, da psicologia. Mas essa criança que evolui para um transtorno de conduta, ela acaba que, além de se opor a limites, se opor a regras, se opor a que você fala, e sempre é algo no padrão de alguém que seja superior a ela, um adulto, o avô, a avó, o cuidador, o professor. Além disso, essa criança com transtorno de conduta, ela vai ter algumas características, como agressão a pessoas e animais, ela vai gostar de fazer esse coleguinha ou animal sofrer. Ela é aquela criança que gosta de destruir a propriedade, seja ela da escola, seja ela da de casa, seja ela do coleguinha. Então, é uma pessoa que gosta de quebrar brinquedos, gosta de fazer qualquer tipo de destruição a nível de propriedade, ou seja, como é do outro e o outro vai ficar mal, se eu fizer isso, eu o faço. Então, ela é uma pessoa que gosta de mentir e também ela vai praticar furtos, pequenos delitos. E aí, quando isso evolui, não é tratado, quando isso evolui, acaba que desencadeando violações graves, né, das regras e se torna uma pessoa mais suscetível a drogas, suscetível a as coisas mais pesadas, né, da criminalidade. E aí você deve prestar atenção se trata de TOD ou se trata de transtorno de conduta. O transtorno de conduta ele vai evoluir esse padrão mais agressivo. O TOD ele tem o nível de agressão, né, a nível de oposição, somente de oposição. Mas quando você se depara com um transtorno de conduta, você vê que tem a oposição, tem a questão do limite, porém a agressão a pessoas ou animais, a destruição de propriedades, a questão de furtos pequenos no início, depois piorando para casos mais graves, é uma criança que começa a entrar em contato com drogas, com álcool cedo, por questão desafiante, por questão opositiva, e aí você deve prestar atenção. Você pode perguntar, professor, é o mesmo que psicopatia? Aí a gente deixa o critério de diagnóstico para os psiquiatras, né? Então, a nível de evolução, ele vai perceber quadros mais graves ou não. Então, existe essa diferença do transtorno de conduta para o TOD. Então, é fundamental que tanto a família quanto a escola saibam identificar alguns sinais e sintomas do TOD, né? Como é um transtorno seguido por uma série de comorbidades, é importante saber rastrear a possibilidade do TOD, assim como a possibilidade das comorbidades mais associadas comuns, que é o transtorno de conduta. Uma pessoa com TOD pode evoluir para o transtorno de conduta, de acordo com o ambiente, de acordo com as regras que não forem impostas para essa criança, e também, em muitos casos, pode desenvolver, né, o TOD pode desenvolver o TDAH. E aí, a gente vai poder falar um pouco geral do que seria um tratamento adequado para o TOD, né? Eu não estou finalizando a aula, mas só para vocês saberem o que deve ser feito no caso do TOD, né? Então, o tratamento deve envolver uma equipe multidisciplinar, porque aí vai abordar várias áreas do indivíduo, não somente a parte mental, mas também a parte cognitiva, a parte sensorial, a parte de conduta em si. Então, vários profissionais podem estar envolvidos para tratar essa criança, assim como a família, né, deve participar das terapias para modificar comportamentos negativos presentes na estrutura familiar. Então, é importante, inicialmente, você fazer esse trabalho, né, de terapia e de manejo parental. É muito importante você colocar a família, né, que ela esteja ciente do que está acontecendo, que ela esteja ciente das necessidades da criança, que nenhum familiar deve se culpar pelo comportamento da criança, nenhum familiar deve culpar um ao outro, o casal, o cônjuge, ou então o avô, a avó, o tio. Então, é muito comum a família estar desgastada, né, com essa criança, com esse comportamento, e acabar aqui terceirizando a culpa para outras pessoas.
Então, é importante você fazer esse trabalho com a família também. A terapia familiar, né? Outro exemplo. E aí você pode ter, de forma a engajar nessas orientações de especialistas. Fazer psicoterapia, e aí na linha da terapia cognitivo comportamental, você fazer treinos de habilidades sociais, você fazer intervenções multimodais ou multissistêmicas que envolvem várias áreas, e em muitos casos também tem o uso da medicação. Então, é uma criança que vai precisar desse controle, né? Você tem que impor, você tem que fazer com que ela entenda que as regras são importantes para ela, para o mundo e para conviver em sociedade. Então, você pode fazer isso na escola, você pode fazer isso em casa ou então em outro ambiente. Então, é uma criança que possui esse comportamento mais disruptivo, ela vai ser difícil de lidar, porque tudo que você impor para ela, ela vai, de alguma forma, revidar. Então, ela sempre vai revidar. Então, os fatores de risco para o TOD, né, se não forem tratados cedo, vai se encadeando cada vez mais, seria a impulsividade, ela vai se tornar uma criança e, posteriormente, um adolescente, e depois um adulto impulsivo em todas as esferas da vida. Ela também vai ter mais frustração, a questão da intolerância, né? Ela não vai entender a intolerância, ela vai ficar frustrada por qualquer motivo. Então, ela vai ser mais hiperreativa, ou seja, ela vai reagir de forma exagerada a pequenas coisas da vida. Imagina um adulto que se torna hiperreativo no trânsito, ou então se torna hiperreativo em casa com a esposa, com o esposo, com os filhos, né? Então, eu recebi uma crítica, por exemplo, e é sempre nesse sentido. O Todd, ele sempre vai ser o santo, entre aspas. Ele nunca vai ser o culpado de nada, sempre é o outro. E quando alguém fala para ele que ele é o culpado, que ele deve arcar com as consequências, ele vai ficar hiporreativo, ele não vai conseguir lidar com essa frustração. Ele pode fazer coisas absurdas que não estão, né, na nossa imaginação. Mas assim, é uma pessoa que vai possuir uma permissividade por orientações divergentes, né, por parte dos pais e o ambiente familiar. Então, se a família não ajuda nesse processo, se é uma família que o casal briga bastante, se é uma família que é desarmônica, etc., isso piora muito o quadro dessa criança. Então, é por isso que você deve solicitar, né, você como profissional, ou então como cuidador, ou então como psicólogo, etc., você deve solicitar para que os pais façam essa terapia familiar, faça esse manejo parental para entender o caso, para não culpar ninguém, para não sobrecarregar somente um dos cônjuges, né? Então, isso é importante. A depressão e o TDAH podem ser fatores de risco para a emergência de um comportamento mais desafiador. Então, a criança que possui essa comorbidade do TDAH e da depressão, ela acaba se tornando um pouco mais difícil de lidar. Ela acaba que vai ser mais difícil de controlar, de impor limites, de colocar regras. Então, deve ser trabalhado, e aí tanto a terapia quanto o uso de medicações podem ajudar nesse contexto. Bem, pessoal, dando continuidade, né, ao nosso tópico, vou comentar agora com vocês sobre o que seria a rigidez cognitiva. Então, rigidez cognitiva, ela é um padrão comportamental que está presente em várias circunstâncias de indivíduos com algum transtorno do neurodesenvolvimento. Durante os slides, eu vou mostrar para vocês mais sobre isso, porém, vamos iniciar com o que seria o normal, né? O que seria a flexibilidade cognitiva. Então, todos nós, em um certo grau, nos sentimos confortáveis, né, com o que é familiar, o que é conhecido. Então, tudo que inclui a nossa rotina, tudo aquilo que é conhecido, nossos conceitos e valores, o modo como nos acostumamos a fazer as coisas, né? Tudo isso para a gente já é conhecido e a gente se sente confortável
ao realizar essas mesmas coisas todos os dias da mesma forma. Então, estruturamos, nós, como seres humanos, estruturamos os nossos hábitos, né, de acordo com o que aprendemos. E temos a tendência de mantê-los porque traz segurança. Então, quando você está aprendendo a andar de carro, você gasta um pouco mais de energia para poder eh, aprender a andar de carro, saber onde está a marcha, onde está o freio, onde está o acelerador. Depois, isso se torna um processo mecânico, um processo, né, que você tem uma tendência de manter, porque você já está seguro com aquilo. Você está confortável a dirigir ou a pilotar daquela forma. Então, isso, para nós, seres humanos, traz segurança. A nível cerebral, que eu não vou entrar em detalhes, traz economia de energia, porque você não tem que ficar pensando a todo momento no que fazer, né? Porém, o mundo nos expõe constantemente a novas ideias e novas informações. Então, convívio com outras pessoas apresenta essa perspectiva, né, diferente das nossas, e as mudanças diversas. O que isso significa? Significa que você tem uma rotina estabelecida. Ao acordar até a hora de dormir, você já tem em mente o que você vai fazer, o caminho que você vai percorrer e, às vezes, com quem você pode ou não falar, uma reunião, ou então um encontro com alguém, etc. Porém, né, a vida fora do nosso ambiente, ele acaba que, nosso ambiente pessoal e doméstico, ele acaba aqui sendo diferente. Você não pode controlar se vai chover, se vai fazer sol, você não pode controlar se vai ver um acidente, se vai ter uma construção, se vai ter. Você não pode controlar. Se a farmácia que você compra geralmente fechou, ou então o supermercado, isso a gente não controla. Então, a vida expõe constantemente, né, essas novas ideias, essas novas informações. Normalmente, você apenas inclui essa nova informação à sua rotina e tudo bem. Você consegue flexibilizar esse pensamento e continuar seguindo, fazendo as coisas que você faz normalmente. Você muda a rota, recalcula e continua. Adaptar-se, né, ao ambiente é uma tarefa dinâmica, ou seja, implica fazer ajustes, né, de expectativas, alterar planos, mudar de estratégia, abrir mão de algumas crenças anteriores, em casos de você entrou numa nova empresa, ou então você vai iniciar um novo trabalho, você vai conhecer alguém, você vai para uma nova igreja, você. Então, você tem que abrir mão de algumas coisas, você tem que mudar de estratégia. Então, você tem que reaprender algo sempre que você entra em contato com o mundo, né? Então, você acaba que acomodando as necessidades dos outros, né? Fazendo concessões, ao negociar alguma coisa, você vai vender um produto, você vai fechar um acordo com o seu patrão, com o seu cliente. Você tem que ser dinâmico, você tem que mudar de rota, você tem que replanejar. Então você vê que algo não está saindo como você espera e você reaprende a como manejar aquilo, como tornar aquilo viável para os próximos passos, né? Então isso geralmente é o que implica, né, esse ambiente mais dinâmico. O mundo é dinâmico, nossa rotina, nossa sociedade é dinâmica. Então, também, falando assim de uma forma geral, né, todos os seres humanos, é natural sentirmos esse receio ou estranheza diante de algo novo. Então, algo mais simples pode causar uma certa estranheza. Mudança da cor da farda, a mudança de uma regra da escola, a mudança de uma regra do trabalho. Então, isso acaba que, diante do novo, a gente tem essa estranheza inicial. Depois, né, como possuímos essa flexibilidade cognitiva, isso permite a gente assimilar essa nova ideia a algo que já existe em nossos hábitos, né? Então, acaba que em um, dois dias, uma semana, depende de cada pessoa, isso acaba que ficando normal, né? Acaba que se tornando o novo normal da rotina. Então, a rigidez de pensamento, ela vem ao contrário de tudo isso que a gente vem falando. Então, rigidez mental ou rigidez de pensamento, rigidez cognitiva, são sinônimos, é o termo usado para se referir à dificuldade em lidar com a relatividade das coisas. Então, você está numa situação nova,
você vinha numa rotina constante e aí acaba se deparando com uma situação nova e pronto. Para uma pessoa que possui uma rigidez de pensamento, uma rigidez cognitiva, aquilo é o fim da semana, é o fim do dia, é o fim é, de forma bem exagerada do que eu estou falando, mas é o que acontece, né? A nível de sentimento que essas pessoas têm ao se deparar com algo novo. Então, é muito sofrimento cognitivo. A gente pode falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, não é um traço cognitivo exclusivo do autismo. Eu não lembro se eu falei anteriormente, mas não é exclusivo do autismo, essa questão do rigidez, né, da rigidez comportamental. Mas dentro do espectro, ou seja, o autismo é um espectro, né? E ali você tem os níveis de suporte. Então, ocorre, né, essa rigidez ela vai ocorrer em todos os níveis de autonomia, com manifestações que variam de acordo com as habilidades de comunicação, potencial intelectual e presença de outras comorbidades. Então, se é uma pessoa que, aqui já falando um pouco de autismo, mas não misturando tanto, não é um traço característico do autismo, mas está presente em todos os níveis, né, de autonomia, todos os níveis de suporte. Então, dependendo da pessoa, dependendo do diagnóstico, dependendo do nível de suporte, vai apresentar, né, esses traços de rigidez comportamental e pode piorar. Então, pessoal, a rigidez de pensamento, né? A rigidez cognitiva, ela é caracterizada pelo pensamento absoluto. Como assim? É aquela pessoa que tem a característica de tudo ou nada. Aquela pessoa que vê tudo no preto e no branco, né? 8 ou 80. Então, são características, né, da rigidez comportamental. Ou ela faz tudo ou ela não faz nada. Então, não tem meio termo. Ela acaba que tendo essa característica, né? E inflexibilidade, realmente. Então, pode apresentar algumas vantagens, né? Isso aí, quando o indivíduo ele aprende a lidar com esse tipo de característica, ele pode usar isso como vantagem, né? Que é, ele sempre vai buscar a resposta certa, estabelecer um padrão de pensamento perseverante, ele é obstinado, ele é focado, principalmente na precisão dos detalhes. Então, profissões que têm essa característica, né? Então, ele pode usar isso à sua vantagem. É, essa relação da obstinação, perseverança, estabelecer que aquele pensamento deve ser seguido, então é tudo ou nada. São pessoas que geralmente na linha de trabalho que escolhem fazer, possuem essa questão dessa vantagem, né? Eles não vão desistir tão fácil, eles não vão largar o que eles estão fazendo de forma tão fácil, então pode ser usado ao favor. Por outro lado, a rigidez excessiva pode levar, né, a prejuízos no aprendizado, no comportamento, na autoestima e nas relações interpessoais. Então, aqui eu trouxe um exemplo nessa imagem de uma criança brincando com os carrinhos. Percebam que ela não está brincando de forma, né, adequada, que seria de forma funcional. Então, se alguém chegasse e tocasse em algum desses carrinhos, em alguma dessas linhas, ou então tirasse algum do lugar, provavelmente essa criança iria entrar em crise, iria expressar birra, iria expressar algum ato violento, até recolocar o carrinho no lugar, na linha certa, na posição certa. Então, as relações interpessoais ficam prejudicadas porque as crianças não vão querer brincar com a criança que possui essa característica. E também, se você for levar em consideração a aprendizagem, também se torna um pouco mais rígida, né? A criança ela não vai ter tanta flexibilidade para aceitar o que você vier a colocar como regra, ou então vir colocar como um ensino de uma nova habilidade. Então, são pessoas que possuem, né, a rigidez cognitiva, ela tem essa questão do cumprimento rigoroso de regras e rituais. Então, a maneira com que a pessoa rígida lida com as regras externas, né, ou então criadas por ela mesma, ela pode criar regras na cabeça dela, é bem elucidativa. Então, é aquela pessoa que, quando a regra é assimilada por ela, pronto, ela aprendeu uma regra nova, então ela vai cumprir e ela vai levar muito a sério. Então, é aquela criança que policia as pessoas ao seu redor, é aquela criança
aquele mini juiz, né? Que vai dizer que tudo é certo, ou então que isso é errado, ou então não pode fazer isso, que pode fazer aquilo. Ela tem essa atitude rigorosa, né? Com o que ela escolheu acreditar, com o que ela aprendeu. E aí a hierarquia também pode ficar, pode perder o senso de direção. Por exemplo, se ela aprendeu que ela é que comanda a casa, se ela aprendeu que ela é que está certa, então a hierarquia de uma pessoa mais velha, de um professor, acaba que é, não valendo nesse caso. Então a gente pode ter uma pequena característica do Todd, né? Não chega a tanto, mas essa questão de ignorar algumas coisas também pode ser observado. Então, regras autoimpostas são igualmente respeitadas. Ela vai criar regras para si mesma e para a família e para os colegas. Então, ela vai seguir essas regras e vai fazer com que você siga essas regras, né? Então, essa rigidez, ela geralmente confere uma importância desproporcional às coisas. Ou seja, se era para subir a escada de certa forma, se você subir de outra forma, essa escada, em algum momento você subiu 2 degraus de uma vez, né? Ela pode explodir, pode chorar, pode entrar em birra. Bem, pessoal, a gente acabou de ver, né, que essa questão da rigidez cognitiva, ela vai trazer esse padrão e seguir rituais, seguir regras. É uma criança que geralmente, ou então um adulto, né, que ele fica policiando o que você está fazendo, se está certo, se está errado. E aí tem essa questão da rigidez, né, confere importância desproporcional, como eu estava falando. Se algo sair do esperado, ou então se você fizer algo diferente do que foi planejado, é possível que essa pessoa desencadeie alguma crise, ou então chegue a ter algum comportamento emocional mais elevado, e você vai entender que não é proporcional ao que aconteceu, né? Geralmente não é. Você não dá aquela importância, as pessoas que não têm essa rigidez, né? Não daria essa importância tão alta. E aí, aqui eu trouxe alguns exemplos desse cumprimento rigoroso de regras e rituais. Então, os professores eles podem ser cobrados duramente para cumprir o que foi combinado. Então, se o professor combinou de passar um trabalho, se o professor combinou de levar para passear em algum lugar, se algum combinado que ele fez com o aluno e a turma, né, ele acaba aqui sofrendo essa represália do próprio aluno. Então, ele vai pedir aquilo que foi prometido. Então, os próprios pais podem ser repreendidos por não estar educando bem o irmão, por exemplo. Então, ele vai tomar esse papel de uma pessoa mais velha, né, assim, de forma bem arquetípica, né, ela vai adquirir essa característica e vai cobrar do pai que eduque bem o irmão, né? Então é uma coisa que você geralmente não vê de forma tão presente, assim, com crianças que não têm esse problema, não têm esse transtorno. Então, por exemplo, podem ficar muito irritados se você atravessar o sinal amarelo, né? Aquelas que conhecem já a regra do trânsito, elas geralmente gostam de estudar sobre regras e tal. Quando você passa por sinal amarelo, ela pode entrar em crise, ela pode lhe explicar o motivo de não porque não é ideal você passar um sinal amarelo. Então, vai ter uma aula sobre isso, né? Você vai acabar tendo uma aula sobre isso. Então, ela tem uma insistência em manter, né, e fazer tudo do jeito dela. Então, beira o irracional. Então, isso muitas vezes vai desafiar, né, a sanidade da família. A família vai entrar em exaustão, porque a criança pode ter esse comportamento muito aflorado. Então, ela pode ter também o perfeccionismo, né? Que é um outro aspecto crítico. Há uma necessidade de acertar muito grande, então tudo tem que estar certo. É tudo ou nada, ou eu tiro 10 ou então eu reprovo. Então, na escola, na tarefa, né? A letra na pintura tem que ser perfeita, nada pode estar rasgado, nada pode estar arranhado, tudo tem que estar perfeito. A resposta da prova deve ser completa, não pode existir espaços em brancos. Na educação física, sempre tem que estar no time que vence, ou então nem vale a pena participar, é aquela criança que vai ficar emburrada se não estiver no time que ela vê que tem os alunos que podem ajudá-la a vencer, né? Então, mesmo nos jogos de brincadeira em grupo, de colegas, a necessidade de estar no controle é dita, né? Ditar as regras é uma criança que vai estar sempre no controle, sempre vai querer algo do jeito dela, sempre vai querer.
é, fazer tudo do jeito dela. Então imagine uma criança dessa se tornando um adulto, né? E que não foi totalmente ajudada, né, nesse período da infância para poder lidar com o mundo real. O mundo real não vai, permitir esse tipo de comportamento. Então, caso ela não consiga fazer isso, né? Ela não consiga impor a regra, ela não consiga fazer o que ela quer, ela vai brincar sozinha. Então ela prefere brincar só ou então com aquele amigo exclusivo. Geralmente essa criança que ela brinca é uma criança mais passiva. Ela geralmente brinca do que essa outra está querendo, né? Então faz, entre aspas, tudo que a criança com rigidez propõe. Então é bom prestar atenção isso em sala de aula, na hora do recreio ou então em outras atividades escolares. Então esse perfeccionismo, né, é a busca por o melhor desempenho possível. É algo desejável, mas assim, existe uma linha, né, que separa essa atitude de perfeccionista do disfuncional. Então, muitas vezes você, como uma pessoa que não tem esse nível de perfeccionismo, essa rigidez, acaba que se não deu certo do jeito que era para ter dado, então se você tirou um 9 ao invés de 10, tudo bem. Mas para essas pessoas que têm esse perfeccionismo, não. Então aí vai vir muitos casos de autocrítica feroz, feroz. Então crises terríveis de ansiedade e de frustração. Então, quando o padrão não é atingido, né, esse padrão perfeito não é atingido, você pode notar que a criança fica absurdamente ansiosa e frustrada e não quer falar com ninguém e vai ficar assim por um bom tempo, né? Então, entrando na rigidez cognitiva e TEA, né, que é o transtorno do espectro do autismo, é mais complementando o que foi falado anteriormente, porque o TEA possui muito disso. Eu já havia falado com vocês que a criança com TEA ela vai ter, né, de acordo com o nível de suporte, vai estar presente em todos os níveis de suporte, essa questão da rigidez cognitiva. Então, é uma característica muito frequente no autismo e é uma característica que impede, né, que impacta diversos aspectos da vida cotidiana dessa pessoa. Então, questões de interação social, habilidades de aprendizado e a capacidade de enfrentar os desafios do dia a dia. Então, peguem tudo aquilo que eu falei anteriormente e agora coloquem em um ser humano que já tem um transtorno de diagnóstico, né? E agora essa pessoa com autista, né? Ela, além do autismo, com suas características sensoriais e sociais, ela vai ter essa questão da rigidez cognitiva. Ou seja, é uma pessoa que está ali, que merece um cuidado, merece uma atenção, porque ela vai ser um pouco mais difícil de lidar. Então, ela vai se opor, ela vai querer fazer do jeito dela, fora as questões que ela já traz consigo do diagnóstico de autismo, né? Então, essa rigidez, ela pode se aplicar a várias áreas da vida, né, de uma pessoa com autismo, incluindo a rotina diária, interesses restritos por atividade e lazer. Então, aqui eu trouxe três exemplos para vocês. É aquela criança que sempre vai querer fazer o mesmo percurso todos os dias. Ela conhece a rua, ela conhece os sinais que ela vai passar, ela conhece os quebra-molas, ela conhece tudo da rua que ela vai percorrer. Então, saindo um pouco dessa linha, ela já entra em crise e ela já fica altamente estressada. É a criança que sempre vai querer sentar na mesma cadeira todos os dias. Então, aquela cadeira tem que estar reservada para essa pessoa, para essa criança, né? Porque senão ela entra em crise, ela pode interromper a aula devido à crise, devido à birra, a choro, né? Então, ela vai querer sentar exatamente no mesmo lugar todos os dias. E também, aqui eu trouxe outro exemplo de uma criança, né? Que escolhe o assento no carro. E é sempre o mesmo assento, sempre atrás do pai ou da mãe, sempre na mesma posição, sempre do lado esquerdo, do lado direito. Então tem essa questão rígida da rotina, né? Que acaba influenciando. E aqui eu posso trazer um exemplo para vocês que muitas vezes o caminho que você percorre para a escola com seu filho, ou então que você leva a criança de volta para casa, pode estar em construção, pode estar reformando a estrada, o caminho, né? E aí você tem que mudar a rota. Então já é um desafio você aprender a lidar com isso, né? E também, para essas pessoas, seguir uma rotina bem estabelecida pode proporcionar um senso de previsibilidade. Então, por que é que isso acontece com o autismo, né?
Por que é que isso acontece com pessoas que têm essa rigidez cognitiva? Então, muito do que acontece significa que aquela pessoa ela está em controle da situação. Então, por que é que ela segue esse padrão rígido? Por que é que ela segue essas características de forma tão regrada, né? Tão a sério? É porque isso traz o senso de previsibilidade. Então, de certa forma, traz um senso de controle. Eu controlo a situação, eu controlo onde eu estou, eu controlo para onde eu vou, eu controlo as pessoas que eu sei com quem eu vou lidar, eu sei com quem eu vou acabar falando ou então interagindo. Então, tem esse senso de previsibilidade, né? E controle em um mundo que pode ser percebido como caótico e imprevisível. Para a maioria das pessoas que não têm, né, diagnóstico de autismo ou então outro transtorno do neurodesenvolvimento, o mundo ele é caótico, ele é cheio de regras, ele é dotado de uma bagunça e o ser humano acaba aqui organizando de forma arbitrária, né? Ele vai trazer regras que muitas vezes fazem sentido a nível social, mas que quando você observa elas a nível individual não faz sentido. Como o indivíduo autista ele tem essa capacidade analítica, né? Ele vê essa bagunça da forma como ela é. Ele não vê o todo, ele vê só os pontos específicos. Então, as mudanças nesse contexto podem ser vistas como uma ameaça à sensação de segurança. Então, será que se mudar a rota da escola, é, não vai acontecer nada comigo? Ou então não acontecer nada com alguém, né? Então, assim, você tem que mostrar para essa criança que não, que a gente vai falar um pouco sobre isso, mas mudar aos poucos, mudar nem que seja alguns metros, depois mudar um quarteirão, mudar para ela se adaptar, né, de forma é, gradual às novas formas de ver o mundo, às novas formas de enfrentar, né, essa realidade. Então, esse comportamento, né, de segurança, essa falta de segurança, na verdade, resulta em comportamentos desafiadores ou reações emocionais intensas, né? As manifestações de rigidez cognitiva no autismo, elas podem ser divididas em três. Aqui eu trouxe os dois primeiros exemplos, que é a adesão, né, estrita às rotinas e rituais. As pessoas podem insistir em seguir uma rotina específica, com horários, atividades e sequências precisas que devem ser mantidas. Então, não pode sair do controle, não pode sair daquela linha que ele estipulou. Então, essa mudança, essa regra, pode ser que ele tenha feito essa regra, né? Uma regra autoimposta, ou então que ele viu e então internalizou e agora segue e arrisca o que está sendo passado. Então, mudanças inesperadas nessa rotina podem causar um desconforto e ansiedade. Aqui existem dois termos importantes, que é o meltdown e o shutdown, que são bem característicos no autismo. O shutdown seria um desligamento das emoções devido à sobrecarga emocional e sensorial, e o meltdown seria um desabafo mais a nível emocional, de choro e uma crise, entre aspas, somente de choro, ou então algo mais nessa linha. A pessoa, acontece alguma coisa que ela não estava esperando, ou então o Uber cancelou, o ônibus não passou na hora correta, ela entra em meltdown, ela começa a chorar, e de acordo com o que foi intensificando, pode sofrer um shutdown, né? Devido a questões sensoriais, juntamente com as questões emocionais, e aí o desligamento pode durar semanas ou meses. Então, interesses restritos e intensos, né? Elas podem apresentar um ou poucos interesses extremamente focados, dedicando uma quantidade significativa de tempo e energia a esses temas específicos, e aí ela deixa de lado outras coisas. Então, essa questão da rigidez cognitiva no autismo, você pode ver que é aquela pessoa que possui as estereotipias ou então possui os hiperfocos, né? Você foca naquele assunto, foca naquilo e acaba aqui esquecendo de outras coisas da realidade. Então, é uma forma de controlar o mundo, é uma forma de catalogar, é uma forma de organizar esse mundo que é tão caótico, aparentemente. Então, comportamentos repetitivos, podem haver a presença de estereotipias, como eu havia falado, como balançar o corpo, movimentar as mãos de maneira peculiar, chama de flapping, repetir palavras ou frases, alinhar objetos de maneira sistemática. Então, isso é uma forma de também se ajudar, é uma forma de
se autorregular. Então, é basicamente isso. A resistência a mudanças, né, a mudança no ambiente, rotina ou até mesmo em objetos pessoais pode ser fonte de estresse e desconforto. A pessoa pode demonstrar uma relutância significativa em aceitar e se adaptar a essas mudanças. Então, uma criança que não gosta que você mexa nas coisas dela, que você não brinque com os brinquedos que ela tem, que você não mexa nas coisas delas, porque ela sabe aonde deixou e a forma que ela deixou aqueles brinquedos, como está organizado. Então, ao retornar da escola, ela vai encontrar aquilo do jeito que ela deixou. Então, é uma forma de, novamente, né, encarar esse mundo, é uma forma de autocontrole, é uma forma de autorregulação. E aí a gente tem também as dificuldades em generalizar habilidades. Então, mesmo que uma pessoa com autismo adquira uma habilidade em um contexto específico, pode haver a dificuldade em transferir essa habilidade para outras situações ou ambientes. Então, por exemplo, você ensina a criança a cortar em papel, e aí ela chega em casa e precisa cortar um tecido, por exemplo. Então, cortar uma cartolina, ou papelão, etc. Não é o mesmo papel, mas a habilidade de cortar é a mesma. Segurar com os dedos, apoiar a tesoura, apoiar a mão que não está com a tesoura, etc. Então, é uma habilidade que você transfere para outras coisas. E aí pode ter essa dificuldade de generalizar. Ou seja, se eu corto papel, eu consigo cortar cartolina, consigo cortar papelão, consigo cortar um tecido. Porque basicamente é o mesmo movimento, basta eu me adaptar, né? E aí elas têm essa dificuldade em generalizar. Para finalizar, eu trouxe para vocês essa questão do estratégias de intervenção, né, e apoio para promover essa flexibilidade cognitiva. Aqui eu trouxe como um bônus para essa aula, então eu vou falar só por cima. Qualquer coisa, estou disponível para fazer um curso para vocês sobre essa questão da flexibilidade cognitiva e intervenções, né, baseadas na análise do comportamento, para a gente conseguir continuar, né, seguindo nesses cursos para fortalecer esse conhecimento de vocês, professores, cuidadores, né? E até pais. Então, você pode fazer. Você pode começar uma terapia comportamental, e aí eu sou suspeito para falar da ABA, né? Análise do comportamento aplicada, que ela pode ser útil para ajudar essas pessoas a adquirir novas habilidades sociais e de comunicação, bem como a lidar com mudanças de rotina. Terapia comportamental, ela tem base científica comprovada de que ela ajuda pessoas com transtorno do espectro do autismo. Não só isso, né, como também deficiências intelectuais, mas ela é o padrão ouro a nível de terapias para ajudar pessoas com esse tipo de transtorno. Então você também pode envolver uma intervenção precoce, então iniciar a intervenção o mais cedo possível é essencial para promover o desenvolvimento de habilidades adaptativas, flexibilidade cognitiva. Então, existe o modelo Denver de intervenção precoce, que você inicia com a criança desde momentos bem, que ela é bem bebê, que ela é bem nova nesse sentido, né? Outras abordagens da psicologia podem falar que não é ideal você iniciar tão cedo, né, uma terapia, porque a criança não vai absorver. Porém, quando se fala de terapias comportamentais, como a ABA e o Denver, essa questão da cognição, da flexibilidade, da adaptação e da generalização de estímulos, né, você pode ajudar muito essa criança quando você começa de forma bem precoce. Então, programas de treinamento socioemocional, e aí você pode ensinar estratégias de regulação emocional e resolução de problemas para ajudar essas pessoas, né, a enfrentar situações estressantes e se adaptar a mudanças com mais facilidades. Abordagem gradual a mudanças, né, você pode introduzir novas mudanças de forma gradual e previsível para reduzir, né, a ansiedade associada a essas transições. Então, como eu havia falado, se é uma criança que gosta de brincar sozinha, você vai entender por que é que ela gosta de brincar só, e aí você pode ir adentrando aos poucos essa brincadeira. Não vou falar com detalhes aqui, porque seria uma aula à parte, mas você pode ir entrando aos poucos, até ela se acostumar com sua presença, se acostumar com a presença do amiguinho e se acostumar com a presença de outras pessoas. Então, quando você faz isso de forma gradual, você usa a aba análise do comportamento, você usa conhecimentos do Denver para poder adaptar a essas mudanças, né? Então, visualização e apoios visuais aqui é muito interessante para
para vocês que trabalham na escola como cuidadores ou então professores. Então, é utilizar recursos visuais como quadros de rotina, calendários, diagramas, que podem ajudar essas pessoas, né, a compreender e antecipar mudanças na rotina e eventos futuros. Então, no último slide eu dei alguns exemplos, eu vou adiantar, depois eu volto. Você pode ver aqui que existe esse quadro, você pode deixar exposto para a criança ver, e aí você pode colocar esses desenhos, né, esses pictogramas que você fala basicamente a rotina. Então, chegada, é hora de brincar no parque, é hora do lanche, hora de escovar o dente, hora de fazer outra atividade. Então, você pode adaptar, né, isso de acordo com a criança, de acordo com o que ela gosta, para que ela veja o que ela vai fazer. Aqui embaixo tem outro exemplo de antes e depois, né? Primeiro e depois. Primeiro atividade, depois brincar. Então ela vai ver isso. Ela está lá em sala de aula, está fazendo suas atividades e acaba que olha para esse quadro e sabe o que vai acontecer posteriormente. Então isso é muito bom para regular essa questão emocional. Então, outro ponto é a inclusão e oportunidades de socialização. Incentivar a participação em atividades inclusivas e oportunidades de socializar, né, com seus pares pode estimular a pessoa a se adaptar a diferentes ambientes. Então, aos poucos você vai interagindo, você vai introduzindo você combina com um coleguinha de sala que seja mais flexível, que esteja mais disposto a ajudar esse coleguinha com autismo, com rigidez cognitiva, para brincar de certa forma com ele e ele ir introduzindo aos poucos, você como professor, como cuidador, introduzindo aos poucos um par que a gente chama, né, da mesma idade, da mesma série na rotina dessa pessoa até ela se adaptar a essa questão do grupo. Então, pessoal, era isso. Muito obrigado. Qualquer coisa, esse é meu e-mail e também eu estou disponível no Instagram. Eu espero que tenham gostado dessa aula. É, como eu falei para vocês, é uma introdução e aí eu fico à disposição para fazer outros cursos para vocês nessa linha, né, de comportamento da aba. Eu estou me especializando e muito obrigado e até a próxima.